Imagine estar em um barco no meio de uma tempestade, cercado por ondas gigantes e sem saber se conseguirá sobreviver. Agora imagine que, no momento de maior desespero, uma única palavra seja suficiente para transformar o caos em completa calmaria. Essa é a poderosa história de Jesus acalmando a tempestade, mostrando que ele tem autoridade sobre a natureza e também sobre as tempestades que enfrentamos na vida. Depois de ensinar multidões e realizar grandes milagres, Jesus entrou em um barco, e seus discípulos o acompanharam. Eles estavam acostumados a navegar pelo mar, mas naquela viagem enfrentariam uma situação que revelaria algo ainda maior sobre quem Jesus realmente era. No início da jornada, tudo parecia normal. O barco seguia tranquilamente pelas águas enquanto Jesus permanecia junto aos discípulos. Porém, no meio do caminho, uma mudança inesperada aconteceu. Uma forte tempestade começou a se formar sobre o mar. O vento ficou cada vez mais intenso, e as ondas começaram a atingir o barco com grande força. A água invadia a embarcação, e os discípulos perceberam que estavam diante de um perigo real. Mesmo homens experientes na pesca ficaram dominados pelo medo. Enquanto a tempestade aumentava, algo surpreendente acontecia dentro do barco. Jesus estava dormindo. O mestre descansava tranquilamente enquanto o vento soprava e as ondas agitavam a embarcação. Sua paz revelava uma confiança absoluta no cuidado do Pai. Os discípulos olharam para a situação ao redor e não conseguiram enxergar uma solução. O medo tomou conta de seus corações. Para eles, parecia que estavam prestes a morrer e que Jesus não estava percebendo o perigo que enfrentavam. Então correram até Jesus e o acordaram clamando: "Senhor, salva-nos que estamos perecendo." Aquele grito revelou desespero, mas também mostrou que eles sabiam que somente Cristo poderia ajudá-los naquele momento. Muitas vezes fazemos o mesmo quando enfrentamos dificuldades. Olhamos para o tamanho da tempestade e esquecemos o tamanho do Deus que está conosco. O medo pode fazer parecer que estamos sozinhos, mesmo quando Jesus está presente em nossa caminhada. Ao ouvir o pedido dos discípulos, Jesus respondeu: "Por que temeis, homens de pouca fé?" Antes de acalmar o vento, ele tratou o coração daqueles homens. Jesus queria ensinar que a verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Então Jesus levantou-se e repreendeu os ventos e o mar. Aquele que criou todas as coisas demonstrou sua autoridade sobre a própria natureza. Não foi necessário esforço, instrumentos ou qualquer recurso humano. Bastou uma palavra do Filho de Deus. Imediatamente, uma grande calmaria tomou conta do mar. O vento parou, as ondas diminuíram, e aquilo que minutos antes parecia impossível tornou-se realidade. A tempestade que assustava os discípulos obedeceu à voz de Jesus. Os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram: "Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Eles estavam começando a compreender que Jesus não era apenas um mestre ou profeta. Ele era o Filho de Deus com autoridade sobre todas as coisas. Aquela experiência marcou profundamente a vida dos discípulos. Eles entraram no barco conhecendo Jesus, mas saíram dele conhecendo ainda mais o seu poder. Às vezes Deus permite tempestades para revelar uma dimensão maior da sua presença. A tempestade não significava que Jesus havia abandonado seus discípulos. Pelo contrário, ele estava no mesmo barco com eles. A presença de Cristo não impede que enfrentemos dificuldades, mas garante que nunca enfrentaremos nada sozinhos. Existem tempestades na vida que chegam de repente. Problemas familiares, dificuldades financeiras, enfermidades, perdas e momentos de incerteza. Assim como os discípulos, muitas vezes sentimos medo porque olhamos mais para as ondas do que para aquele que está conosco. A pergunta de Jesus continua sendo feita hoje: por que temeis? Ele nos chama a substituir o medo pela fé, a ansiedade pela confiança e o desespero pela certeza de que Deus continua no controle de todas as coisas. O mesmo Jesus que acalmou o mar continua tendo poder para trazer paz ao coração humano. Ele pode não remover imediatamente todas as dificuldades, mas promete permanecer conosco e nos fortalecer durante cada batalha.
Quando Cristo está presente no barco da nossa vida, nenhuma tempestade tem a palavra final. As ondas podem ser grandes, os ventos podem ser fortes, mas existe um Deus maior do que qualquer situação que enfrentamos. A fé verdadeira não significa nunca sentir medo. Os discípulos sentiram medo. A diferença está em saber para quem correr quando a tempestade chega. Aqueles homens correram para Jesus e encontraram a resposta que precisavam. A história de Jesus acalmando a tempestade nos lembra que Ele continua sendo Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Ele governa sobre a criação, sobre as circunstâncias e sobre aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Hoje, Jesus continua dizendo aos corações aflitos: não tenha medo, eu estou com você. A tempestade pode parecer forte, mas a voz do Salvador é maior. Confie nele, permaneça firme e lembre-se: quando Jesus está no barco, a tempestade nunca será maior do que o seu poder. Se você acredita que Jesus tem poder para acalmar qualquer tempestade, escreva nos comentários: Jesus está no meu barco. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa renovar sua fé e esperança. Senhor Jesus, muitas vezes as tempestades da vida tentam roubar minha paz e minha confiança. Mas hoje eu reconheço que Tu estás comigo. Acalma o meu coração, fortalece a minha fé e ajuda-me a confiar no Teu poder acima das minhas circunstâncias. Que eu nunca esqueça que com o Senhor no meu caminho nenhuma tempestade poderá me destruir. Em Teu santo nome eu oro. Amém.